Porém, não é porque essa arma está desmontada, separada do conjunto do ferrolho, eu ainda assim não consigo realizar um disparo, mesmo com uma arma desmontada. E percebam que o alvo foi atingido. Você já treina? Tem base, domina o básico? Agora é hora de virar a chave e aprender como formar outros atiradores com responsabilidade e eficiência. E se quiser, ter um certificado de pós-graduação reconhecida pelo MEC nessa área. Beleza? Fala pessoal, tudo bem? Eu, Hudson, novamente aqui nesse projeto Udcast e contando com algumas pessoas que acreditam nesse projeto, inclusive as duas personalidades aqui que estarão aqui com a gente fazendo essa resenha top demais. E é isso aí, antes de mais, queria agradecer o Gustavo, da Gustalube, troca de óleo. Ao decorrer da nossa live, a gente vai estar fazendo uma resenha sobre isso. E é isso aí. Vamos lá apresentar as duas feras aí que hoje aqui estão para a gente fazer essa live aí. A princípio, espero que na próxima seja de forma presencial. É que esses caras eles rodam o país todo aí dando instruções, né? E, enfim, tem a agenda lotada. Mas é isso aí, deixa eu dar uma arrumada. Certinho, produtor aqui. Beleza, então, sem mais delongas, nosso querido Marcelo Adriano e o grande instrutor Maurício Fedato, ambos aí instrutores, uma carreira policial também, inclusive o Fedato aí já ganhou vários títulos, né, no segmento do mundo do tiro desportivo, e é isso aí, vamos embora. Fala, meus queridos, tudo bem? Salve, pessoal, boa noite, uma grande alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Marcelo Adriano, quem não me conhece ainda, sou um dos instrutores aqui do Projeto EAT, sou instrutor formado pela Academia Nacional de Polícia desde 2006, fui militar de carreira das Forças Armadas por 13 anos, sou, como disse, um dos instrutores aqui e a gente está aí para justamente contribuir da melhor maneira possível para esse universo maravilhoso que é o universo do tiro. E aí, meu brother, meu parceiro de sempre, professor Fedato, fala aí com a galera, professor. Boa noite a todos, é muito prazer estar aqui nessa live. Meu nome é Maurício Fedato, para quem não me conhece, sou instrutor credenciado desde o ano 2000 pela Polícia Federal, sou instrutor de armamento e tiro, atirador esportivo desde 1988, já fui 7 vezes campeão brasileiro de PSC, 14 vezes campeão paranaense, já fiquei em 5º lugar a nível mundial aí no IPSC, e junto com o Projeto AT, a gente está levando essa instrução de armamento e tiro para o Brasil inteiro, como o pessoal aí muito bem falou. Show! Opa, é isso aí. É o cara que sabe muito. Inclusive, tive o privilégio com o nosso instrutor aí, Maurício Fedato. Aproveitei muito. Hoje eu posso dizer que eu sou um pós-graduado em docência de armamento e tiro, graças a esses dois ícones aí do segmento. Marcelo Adriano, é com você, meu filho. É isso aí, nós conseguimos, estamos revolucionando o mundo da instrução de tiro, especialmente da formação de instrutores de tiro no Brasil. Nós somos a única escola com um curso regular, com uma grade, né, pedagógica estabelecida, inclusive aprovada pelo MEC, no formato de pós-graduação. Certo? Então isso para nós foi um grande orgulho, uma grande alegria por podermos estar aqui justamente levando esse conhecimento, esse maravilhoso mundo do tiro de forma profissional, de forma efetivamente pedagógica para quem quer se formar de verdade, além de vários outros projetos que nós temos aí desenvolvendo e a gente vai falando aí ao longo da nossa live, juntamente com o professor Fedato, meu sócio, meu parceiro de sempre aí, e a gente está rodando o Brasil, como eu disse, o Brasil inteiro, né? Um dos motivos do sucesso do nosso trabalho, primeiramente, né, a dedicação, a gente se dedica demais para entregar o melhor possível, o máximo possível para os nossos alunos, o que gera um alto nível, graças a Deus, de satisfação, o que replica o nosso trabalho. Além disso, muito trabalho técnico, científico, estudando sobre, principalmente, como aprender como ensinar a ensinar. A gente vê a maioria dos cursos de tiro que leva o aluno para atirar e pronto, inclusive curso de formação de estudo de tiro, que não leva em consideração a parte pedagógica, não leva em consideração situações que são fundamentais para a formação do instrutor. E a gente está nessa batalha há bastante tempo e também lutando pelo mundo do tiro. Não é, professor Fedato? É isso mesmo. A gente procura levar informações de excelência, de qualidade mesmo, né? E como o Marcelo falou, a gente não para de estudar nunca, a gente está se informando todo dia para que a gente possa, então, levar uma informação de maior qualidade possível aos nossos alunos, principalmente visando alguns objetivos. Um deles,
o credenciamento na Polícia Federal, que é objeto aí de desejo por muitos instrutores, né? E até porque o ano que vem a gente vai ter aí uma necessidade muito grande de instrutores credenciados, e nada melhor do que se começar a se preparar agora para você, quando chegar o ano que vem, estar aí credenciado no seu estado, na sua cidade, para poder aí fazer parte desse processo de renovações de CRs que vão ser necessárias, de CRs, de CRAFs, que serão necessárias no Brasil inteiro. Então, a gente está aqui empenhado em fazer com que os nossos alunos, principalmente, estejam extremamente preparados e tirem de letra aí a questão dos credenciamentos. Então, essa é a nossa tarefa nesse caso, e a gente está sempre nos empenhando em estudar cada vez mais para poder passar informações de melhor qualidade possível. Eu sou credenciado desde o ano 2000, já participei dentro do meu estado, do Paraná, de todos os certames de credenciamento até hoje, né? E aí a gente acaba ganhando aí um know-how, uma experiência importante de como participar da prova, de como realizar a prova, de como efetuar a prova, e a gente procura levar essas informações aí para todos os alunos, para que eles tenham aí, fazendo da nossa experiência, a experiência deles também. Então, isso para nós é muito bacana, muito legal, e ver o sucesso dos nossos alunos. A gente sempre fala que a instrução do nosso aluno é a nossa instrução por tabela, isso nos deixa muito orgulhosos. Show demais, top. Só um detalhe importante, né? Foi uma grande vitória para o mundo do tiro como um todo, a criação da nossa pós-graduação, né? A primeira da área, reconhecida pelo Ministério da Educação. Então, isso não é qualquer coisa para o mundo do tiro, tá? Por quê? Porque, como dissemos, o instrutor, quando se forma conosco, ele sai com um título reconhecido. Se tiver nível superior, é óbvio. Então, nós conseguimos aliar tudo aquilo que tem de bom e importante do mundo operacional, do mundo do tiro em si, mas também da qualidade de um projeto pedagógico que é efetivamente reconhecido. Uma das questões relacionadas ao mundo do tiro, né, que o cara vai lá, monta o curso dele, não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim, mas monta o curso e pronto. E a gente vê muitos alunos órfãos do curso de uma turma só, porque o stand foi lá, montou o curso e nunca mais montou. Nós não, nós temos um curso de uma estrutura pedagógica em que ela é reconhecida e aplicada no Brasil inteiro. Agora a gente está aqui, por exemplo, hoje no Rio Grande do Sul, fazendo o módulo presencial de um curso que é universal, que é para o Brasil inteiro. Nós já estivemos no mês passado no Pará, no Acre, no Mato Grosso, no mês anterior no Pará, fizemos em Cascavel, no Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, vamos para o Acre agora no mês que vem, ou Minas Gerais agora, final do mês, Acre no mês que vem, depois São Paulo de novo, Rio de Janeiro, estamos indo para o Nordeste para um projeto de formação que é único. O aluno que se forma aqui, se forma da mesma forma no Acre, se forma da mesma forma no Pará. Nós temos um aluno, para você ter uma ideia, no Amapá. Formou-se instrutor no Pará e está lá no Amapá, com o mesmo projeto pedagógico na formação. Então não é algo espalhado como é a maioria dos cursos de instrutor de tiro. Nós somos a única escola regular no Brasil inteiro hoje. Tá? Então, para nós é muito importante, estamos labutando aí pelo mundo do tiro, né? Porque o mundo do tiro é um mundo sensacional, espetacular, é um tanto quanto discriminado. E agora, na mudança para a Polícia Federal, acho que é importante a gente fazer uma análise geral para que a gente possa entender esse processo. Se você quiser depois entender o nosso processo para você também ser um pós-graduado em docência e armamento de tiro, como é o Rudy aí, você também pode entrar em contato com a gente e ter um título de pós-graduação nessa área que, cara, te destaca demais, certo? Tanto profissionalmente quanto em todos os aspectos, né? Se eu disser, não, tem uma pós-graduação em armamento e tiro, a galera, opa, ô louco, como é isso? Não é não, Rudy? Eu posso dizer isso com todas as palavras aí. Foi muito bom para mim concluir esse curso. Eu estou com o certificado aqui, acho que daqui a pouco eu vou ali para pegar. E hoje eu posso dizer que eu sou um pós-graduado em docência de armamento e tiro. Bacana. Exatamente. É uma bagagem, né? Hoje eu já consigo fazer minhas instruções aí pelas regiões, principalmente tratando na questão das guardas civis, né, o chefe? As guardas civis têm essa demanda hoje, né? Até porque muitas, né, tem aquela questão do EQP anual, né? Que foi pacificado em alguns decretos, né? Na própria Lei Maior 10.326 trata da qualificação anual, da requalificação, e também veio nessa instrução normativa, né? A 310, a mais recente agora, né? Então, traz essa obrigatoriedade do guarda sempre estar ali fazendo esse EQP. Contudo, precisa, né, de pessoas capacitadas, né? Exatamente. E a Polícia Municipal, né, agora, Polícia Municipal, Opa! contando com uma nova modalidade policial no Brasil, então a Polícia Cidadã, próxima ao cidadão,
e que necessita efetivamente de qualificação. Nós temos muitos policiais municipais que já se formaram conosco. Agora, na nossa última turma, em Cascavel, tivemos 3 policiais municipais que se formaram conosco. Então, isso está se multiplicando e nós temos muito orgulho de estar participando da formação dos formadores, levando ali uma padronização para essa polícia que é fundamental para todos nós. Com certeza. Obrigado aí pelo Nosso assunto apoio. principal, né? Sim, que é tiro. um novo cenário do mundo do tiro, com a Polícia Federal aí assumindo essas responsabilidades, né? A princípio, assim, eu vejo que a Polícia Federal ela é melhor em questão de conversação, né? A gente consegue ter um estreitamento, né? De informações, até porque trata-se dessa migração, né? Então, é algo muito novo. Só que a Polícia Federal ela vem mantendo esse relacionamento bem próximo, né? Aos CACs, né? A gente liga lá, eles dão informações, algumas questões sistêmicas, né? Alguns bugs. Então, isso está bem bacana. Eu posso talvez falar com propriedade, porque o meu CR é número 0125. Então, eu tenho CR há muito tempo, trabalho e faço esse trâmite de informações, de conversas com o Exército desde muito tempo atrás. E o que acontecia exatamente no Exército é que a pessoa que ia trabalhar lá no setor de serviços e produtos controlados, no SFPC, ele era destinado a esse meio, quando ele, às vezes até por castigo, né? Então a pessoa não gosta muito de determinada coisa, olha, você vai trabalhar lá no SFPC. E aí ficava lá fazendo serviços burocráticos que não gostava muito, e a hora que ele ficava craque, a hora que ele aprendia de verdade a trabalhar com aquela documentação, ele era substituído por outro que não conhecia muito, e essa pessoa tinha que aprender do início, desde o começo. Então isso fazia com que o serviço fosse demorado, com que o serviço, na maior boa vontade da pessoa que estava lá dentro, ele tinha que muitas vezes aprender a cada processo. Isso gerava um problema sério de demora, um problema sério às vezes até de retrabalho, de erros que aconteciam, de solicitação de documentos desnecessários, né, que tornava o processo muito moroso, muito demorado. Eu sinceramente acredito que realmente essa mudança para a Polícia Federal pode ser muito benéfica. A Polícia Federal, apesar de estar ainda recompondo os seus meios de trabalho, né, para gerir essa questão toda dos CACs, com relação a pessoal, com relação a equipamentos e computadores, etc., eu percebo que a Polícia Federal é muito mais assertiva. Os operacionais que vão trabalhar nesses setores, eles são pessoas mais definitivas dentro dos cargos. Isso faz com que eles saibam trabalhar de forma mais tranquila, podendo oferecer um serviço muito mais qualidade e, principalmente, de maior rapidez, porque aí não precisa estar ficando estudando caso a caso e aí acaba não gerando determinados desconfortos aí com os CACs. Então, eu vejo bons olhos a questão dessa mudança para a Polícia Federal, pela assertividade e pela forma como a Polícia Federal tem enfrentado esses assuntos, né? Com assertividade, com objetividade e na legalidade, que é o principal. Então, eu fico mais tranquilo com relação a isso. Sei que vai demorar, vai ter um período de ajuste com relação a essa formação desse sistema, mas eu sou bem esperançoso em que a coisa vai melhorar bastante. Eu já peguei épocas muito piores do que hoje. A gente tinha uma época um pouquinho melhor, de mais liberalização, mas a pessoa fica triste às vezes, nós perdemos muito. Não perdemos muito, não. A gente perdeu um pouquinho, sim, mas a probabilidade de a gente recuperar isso num futuro próximo eu acho muito, muito positivo. Só complementando aí o que o professor Fedato disse, né, sobre as minhas impressões, né, eu como ex-militar de carreira das Forças Armadas, né, durante muito tempo, né, então fui 14 anos militar de carreira das Forças Armadas, então eu conheço bem como funciona o sistema por dentro, tá? Então falo com propriedade, não tenho preocupação com isso. E não é um defeito nem uma qualidade, é o que é. Então, além dessa característica que o professor Fedato falou, tá? Que característica é essa? Da substituição, da indicação, é o militar que está hoje aqui, ele é transferido. Então, eu fui transferido, removido algumas vezes. Eu trabalhei em Minas Gerais, em Feira de Santana, em Corumbá, fui 2 vezes para Corumbá, trabalhei no Rio de Janeiro. Então, você sai, chega no quartel, você não chega com a função definida. Então, eu posso ser o melhor cara do mundo da SFPC aqui. Cheguei lá no quartel, sou novinho, eu vou para a tropa.
Tá? Não tem essa continuidade da informação. Esse é um aspecto. Um outro aspecto muito importante é a questão da legislação. O milico, e eu falo isso com propriedade, ele vive no universo próprio, né? É o universo da guerra. As grandes preocupações que ele tem é a legislação relacionada à promoção, à remoção, legislações internas, né, relacionadas ao trabalho do dia a dia, do S4, do S3, do S1, do serviço. Então ele tem muito pouca relação com o público externo. E são poucos os pontos de relação. Um deles é o SFPC. É lidar com produtos controlados por ele, que foi definido pelo Exército, não sei por quê. Quer dizer, um dos motivos é pelo efetivo e por estar presente em todo o território brasileiro. Mas não porque ele seja especialista nisso ou naquilo. É porque ele lida com armas, porque está no território nacional e tem um monte de gente. Então esse é efetivamente o motivo. Então não existe uma formação específica, uma preparação específica para o indivíduo lidar com esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, quando cheguei de Corumbá em Feira de Santana, eu cheguei da tropa, Caveira, patrulhamento de fronteira e caí direto numa sessão. E tive que me virar para aprender sobre controle na quarta sessão, que é controle de logística, para aprender sobre controle de armamento, controle burocrático, né, vamos assim dizer, para aprender sobre o sistema que funcionava ali, para aprender sobre viatura, sobre coisas que não tinham nada a ver com o meu métier. Só que isso ainda é dentro do quartel. Quando você faz isso acontecer ainda com o público externo, uma pessoa que está acostumada, por exemplo, com um trâmite jurídico, um trâmite administrativo para fazer acontecer, você tem que fazer acontecer também, então isso gera muito desgaste. Então isso é um problema muito sério. Então o militar que vive no mundo dele, vive preocupado com a promoção, vive preocupado com a remoção, com a legislação interna, com a inspeção do general que vem, com o exercício no mês que vem, que é o tiro, com não sei o quê, com o TAT, com o TAF, e de repente ele recebe uma carga dessa para ele poder se virar. E aí o que acontece? Como ele vive em um mundo que é da guerra, que na guerra, irmão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele acaba transferindo isso para o paisano, ok? E muitas vezes ele inventa a própria regra, porque ele não sabe, ele acha, ele coloca na base do achismo, ele também não conhece, e acaba gerando uma série de dificuldades, uma série de achismos. Esse é um problema. Um outro problema muito sério é que o exército é dividido em regiões. E as regiões, cada um tinha um entendimento relacionado a muitas coisas. Então aqui pode uma coisa, lá pode outra, lá pode outra. Então, esse tipo de problema gera uma série de dificuldades, porque quando é ambiente interno, no quartel, dá tudo certo, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, mano. O coronel mandou, ponto acabou. O coronel mandou e ponto acabou, irmão, vai acontecer. Tá? Vai acontecer. Quando você está lidando com o paisano, não é assim, porque existe uma série de coisas, e o paisano ele está lidando com outras coisas. Por exemplo, ele está no stand e chega a Polícia Federal para fazer a inspeção, e ele depende da Polícia Federal e do Exército. Então isso gera uma série de dificuldades. Vou dar 2 exemplos para vocês verem como as coisas funcionam, e a falta de conhecimento. Tá? Nós temos um gestor de tiro, e aí quando mudou a legislação, passou-se a autorizar o tiro recreativo somente para quem tem CR. Mas o que é o tiro recreativo? O tiro recreativo não tem definição técnica do que é o tiro recreativo. Para mim, tiro recreativo é lá atirar em latinha, né? Fica lá se divertindo com a arma. Isso para mim é tiro recreativo. Tiro lúdico, né? Um curso, por exemplo, não é tiro recreativo. A gente dá um curso de quase 150 horas para formar um instrutor de tiro com os requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa 111 da Polícia Federal. Então isso não é um tiro recreativo. Mas fica a dúvida, peraí, o cara que não tem CR pode fazer um curso? Mas ninguém sabe o que é curso de tiro recreativo. Aí eu liguei para um brother da minha turma, falei, cara, é o seguinte, eu não vou te fazer o pedido porque eu quero saber a resposta antes. Mas, os caras vêm fazer o curso de gestor de tiro, o cara vai fazer segundo a Instrução Normativa 111 da Polícia Federal, são tantos tiros, tantas horas, pode até ser feito no formato de pós-graduação. E aí, como é que fica a situação desse pessoal que quer fazer e não tem CR? Porque mesmo para ser instrutor credenciado na Polícia Federal, você não precisa ter CR. Então, para fazer o curso para ser instrutor na Polícia Federal, não precisa ter CR. Confere? Aí o cara me ligou, mano, o cara falou comigo assim, e não é culpa dele, é culpa das estrelas, cara. Ele não tem nem que saber. Falou, cara, mas o instrutor de tiro tem porte, né? Então tudo bem, ó. Ou seja, ele não sabe absolutamente nada da legislação. E a ele foi incumbida a missão de resolver o problema de 2 milhões de CACs no Brasil, cara, ao mesmo tempo. E o general que está acima dele também não sabe.
Aí chega um questionamento, general, cara, o que eu faço? Pode ou não pode? Não pode, então, porque é melhor não poder, é mais fácil não poder. Tá? É mais fácil não poder. Aí o decreto, por exemplo, usar o exemplo agora, que o entendimento diferenciado da Polícia Federal, o decreto determina, não, CRAF agora, certificado de registro de arma de fogo, só 3 anos. Aí alguém vai e pergunta para o Exército, e o CR? Porque se o CRAF é 3 anos, aí o Exército resolve entender da cabeça dele, que não está escrito, é um cara que se forma para o trâmite administrativo. Aí esse cara, ele teria a vivência, ele teria o entendimento de dizer, de assessorar o general, desde que o general não diga, não manda quem pode fazer e obedece quem tem juízo, e dizer, general, tem o princípio da legalidade em que é assim assado, general. Ah, então tá bom, então vai. Agora eu cheguei da tropa de Corumbá, 762 no peito, patrulhamento que é direto na sessão. Se eu caísse no SFPC, eu faria a mesma coisa, porque eu não entendia nada daquilo e não precisava entender. Então é mais ou menos esse o problema. A questão com a Polícia Federal é outra, tá? A despeito desse tratamento, nesse aspecto ser muito melhor, eles vão ter que rebolar, se virar, porque o efetivo é pequeno, né? Para lidar com muito crime. Então eles vão ter que encontrar mecanismos, e já estão encontrando, por exemplo, né, a visita virtual, né, que ele faz por vídeo, ou a inspeção das armas no stand, para encontrar caminhos para poder ter o atalho e resolver esse problema. Então, basicamente, esse cenário. E por que, em minha opinião, é melhor agora com a Polícia Federal? Porque agora nós teremos, primeiro, um entendimento mais jurídico, mais voltado, né? E agora houve o melhor exemplo que nós tivemos foi esse. E também um entendimento unificado. Não vou ter regiões militares como tem no Exército, em que cada região faz o que quer. Basicamente o que quer. Basicamente isso com relação a esse tema. É isso aí. Show de informações, informação que liberta, né? Nos traz aí a realidade dos fatos, né? Até porque esse mundo aí das armas, né? É um mundo que traz muita narrativa hipócrita, né? Você vai conhecer o pessoal aí que é totalmente contra, você vê que eles não têm nada de estatísticas, né? Em suas falas, né? E sim, sempre o achismo, né? Aí vem essas duas feras aí, nos arremete essas informações. A gente Pode sempre falar, escuta assim, tá, mas eu ouvi falar que é assim, tá, mas ouviu falar por quem? Qual foi a fonte? Cita a fonte. Aí nunca tem a fonte, nunca existe a informação correta. Ah, não, mas a estatística diz que são tantas mortes por arma de fogo. Tá, mas aonde você viu isso? Ah, não, aí o pessoal se perde, eles não têm, vamos dizer, a fonte da informação correta. Isso é muito ruim, porque gera, como você falou, uma série de narrativas que acabam sendo acreditadas por quem não conhece muito do assunto, né? Então, isso realmente é muito ruim. Eles não perguntam que tipo de arma que matou, né? Se foi fria, Quem se era? foi... Né? Somente coloca lá no ventilador e deixa disseminar, né? Inclusive, esses dias eu estava numa resenha pessoal mais na esquerda, assim, eu falei, você já se perguntou quantas pessoas morrem de acidente de trânsito também? Então é melhor todo mundo parar de sair de carro, né? Porque eu acho que é 92 pessoas por dia que morrem no trânsito, né? Ou seja, então, são colocações sem fundamento qualquer, né? E, enfim, é o que eu estou valorizando demais, igual as aulas que eu tive aí no projeto IAT, me tirou de uma visão de túnel e deu amplitude para minha visão sobre armas, né? E, cara, você é louco. Desde a história, né? Que lá no começo tem aquela parte da história, né? Das armas, etc. Que, inclusive, fez parte da evolução do homem, né? A questão tecnológica, a arma ali para a questão da caça, enfim, né? Essas aulas aí eu tive com vocês aí, pô. Então, é isso aí. Só aproveitar e fazer um ganchinho aqui. Gustalube, pessoal, que acredita nesse projeto aí, olha né? Que realmente lubrifica o seu carro de fato, de verdade aí. O óleo certo para quem acelera de verdade. Dá um apoio aí. Vai lá na página do Gustalube e dá essa fortalecida aí. Valeu? Continuamos aí. Bora, Marcelo Adriano. Em relação a essa temática como um todo, né? Então, infelizmente no Brasil não, em todo mundo, né? Em todos os lugares existe, e aí eu nem entro no mérito se isso é pensado, criado, se é uma conspiração, mas a verdade é que a desinformação em relação a muita coisa, inclusive em relação à arma de fogo, é o que efetivamente acaba dominando o tema, né? Infelizmente. Então a gente vive em um mundo em que a desinformação é a regra. Ninguém quer saber os porquês.
A gente estava hoje no curso aqui, inclusive, a gente sempre prega, né? O instrutor, o professor, quando ele afirma alguma coisa, ele tem que dizer o porquê, para embasar a sua informação. Ele não pode simplesmente aplicar essa técnica, por quê? Porque é melhor. Não, é melhor por isso, por aquilo. É assim, por isso, por aquilo. Então, para nós é muito importante sempre embasar, para não ficar mera opinião, né? A mera opinião é muito complicado, né? Porque opinião todo mundo tem. Então, a gente vive em um mundo complicado, um mundo em que o desenvolvimento da informação ocorre de forma muito rápida, né? A disseminação da informação ocorre de forma muito rápida. As pessoas têm preguiça de pesquisar, isso vale para todos os lados dos espectros políticos. E por estarem numa bolha, preferem simplesmente assumir a informação como correta do que ter um trabalho de, primeiro, pensar, certo? E segundo, primeiro pensar e segundo, pesquisar. Então, são duas coisas importantes. Pensar sobre o tema e, segundo, pesquisar sobre o tema. Isso é fundamental, porque a gente vive em um mundo em que a informação corre muito rápido, tá? E é muito mais fácil você simplesmente fazer uma afirmação, jogar no ar, atende o meu interesse e pronto, e não questiona. Um ótimo exemplo, esses dias eu estava assistindo um programa de TV e a pergunta era, o que o Brasil precisa? Precisa de armas ou precisa de escola? Como se fossem alternativas excludentes. Diferentes, antagônicas, né? Não são informações antagônicas, não são opções antagônicas. É como você chegar num almoço e dizer, você quer carne ou quer sorvete? São coisas distintas. A carne é para o almoço, o sorvete é para a sobremesa, né? Então, não há uma exclusão entre um e outro. Então, só pela própria pergunta, você já observa que existe uma tendenciosidade. Se é dolosa ou não, se é culposa ou não, porque não tem relação uma coisa com a outra, você tem que escolher entre escola e arma, entre livros e arma. São coisas com funções diferentes, são coisas... É como você perguntar, você escolhe o Brasil precisa de carro ou precisa de escola? Né? Do que o Brasil precisa. Então, pela própria pergunta, pelo próprio direcionamento, você já entende uma tendenciosidade, o que dificulta muito o debate, porque a pessoa que está debatendo com você, ela não está, em regra, sendo 100% honesta intelectualmente. Ela já está tendenciando para um dos lados. Um exemplo ótimo é a questão do aumento da violência e arma, né? Em que as pessoas pregam que havendo mais armas haverá mais aumento de violência, mas na prática isso não acontece. Ao contrário, a gente viu nos últimos anos a violência, né, os crimes violentos especificamente, diminuírem. E eu não estou nem aqui afirmando que a arma diminui violência, porque eu poderia fazê-lo, porque eles certamente fazem. Se houvesse o... Exatamente. Mas eu nem afirmo que a arma diminui violência. Agora, afirmar que a arma aumenta é um absurdo, porque não aumentou. Para você ver, com a mudança do decreto, né, houve restrição, mas as armas continuam em circulação, as que foram comercializadas até então, né? Muitas, a imensa maioria continua. Então, era para violência estar aumentando. E não está aumentando. A violência não está aumentando. Mas sustenta-se a retórica de que a arma produz violência simplesmente porque é mais fácil. E como gera um entendimento, como diria, até intuitivo, nossa, a arma gera violência, as pessoas preferem não estudar, não pensar, não pesquisar e simplesmente assumir esse pensamento dessa forma, sendo de forma dolosa ou não, ou culposa ou não, né? Eu acho ou não acho, ou eu estou realmente tendencioso querendo manipular a informação, mas acaba justamente conduzindo para esse lado por conta justamente de uma corrente política que leva justamente para esse tipo de informação, tá? Mas as redes sociais estão aí para isso, né? Sei que muita gente reclama de rede social, mas no passado nós tínhamos uma grande rede social que era controlada, uma ou duas, por grandes empresas de telecomunicação, e hoje em dia, né, de mídia, e hoje em dia está mais pulverizado, permitindo o debate. Um ótimo exemplo é o podcast aqui que a gente está participando. Inclusive, por armas, né? Antigamente era 60 mil, né? A princípio, até 2017, por aí, né? Aí, 2018, houve essa queda, né? Coisa de 38 mil, 35 mil pessoas, né? Por homicídio. E muitas das vezes não tem envolvimento com arma legalizada, né? A maioria, armas aí de fonte do mercado negro, enfim, né? Então tem essa narrativa mesmo. Uma outra estatística muito importante, que a grande maioria das estatísticas sobre armas de fogo
elas são baseadas no que deu errado. Elas são baseadas naquela pessoa que morreu por causa de uma arma de fogo, mas se esquece da estatística daquilo que deu certo, porque essa estatística ela não é registrada em boletim de ocorrência. Quantas e quantas pessoas se salvaram ou tiveram a sua vida salva ou salvaram alguém da sua família porque no momento certo estavam armadas. Isso não é registrado em boletim de ocorrência para que a gente tenha, então, um número correto para dizer a respeito desta estatística, aqueles casos efetivos que a arma de fogo salvou uma vida. Isso não é registrado em boletim de ocorrência, então isso não gera estatística. Então, também é uma questão muito profunda, né, para a gente analisar. A gente só vê aquilo que normalmente deu errado, mas a gente não observa, não tem como observar os tantos e tantos e tantos casos daquilo que a arma de fogo salvou vidas e deu certo. Então, mais um ponto aí para a gente estudar, ou pelo menos pensar com carinho. Especialmente o ponto que você colocou aí com relação à legalidade das armas envolvidas em crime, né? Porque é simples, é só você olhar o Brasil como era antes do Estatuto de Desarmamento, como passou a ser depois do Estatuto de Desarmamento. Eu não estou dizendo que foi o Estatuto de Desarmamento que aumentou a criminalidade, mas uma coisa é certa, a criminalidade aumentou. A criminalidade aumentou. Então, aquilo que foi pregado pelo Estatuto de Desarmamento, esses dias eu estava até no médico com meu filho, e estava passando um Vale a Pena Ver de Novo, e justamente a novela que passava era da época do Estatuto de Desarmamento. Tá? Justamente apareceu uma manifestação, porque toda a mídia foi a favor do desarmamento, né, da proibição. Não sei se vocês lembram, mas o Estatuto de Desarmamento tinha um artigo que proibia a venda de armas do Brasil e que, para ter validade, ele deveria passar por um referendo popular, ou seja, uma votação popular. Né? E aí houve toda uma campanha por parte da mídia a favor da proibição de armas do Brasil. E aí, nessa novela, estava passando lá uma manifestação de pessoas que estavam lá, vítimas, uma encenação, justamente demonstrando que deveria se proibir a venda de armas no Brasil. Ou seja, foi todo um trabalho de mídia, colocando até em novela, para que houvesse a proibição de armas no Brasil. Por quê? Porque toda a violência era culpa das armas. Só que o Estatuto de Desarmamento foi votado, ok? A restrição de armas aumentou em muito, mesmo com todo esse trabalho, a proibição não aconteceu, tá? Não aconteceu, e a violência continua aumentando. Só olhar para o Rio de Janeiro para a gente ver a situação que se encontra o estado do Rio de Janeiro, completamente sitiado por organizações criminosas. E aí vem o governo dizer que essa arma é de CAC, fuzis de alta potência, dizer que essa... por favor. Inclusive, há pouco tempo atrás, um grande traficante de armas trazendo essas armas do Paraguai, certo? De vários outros, toda a fronteira do Brasil, toda hora entrando arma. Mas a retórica é muito mais fácil de dizer, não, realmente, arma que foi disponibilizada ou liberada no último governo. Só que ninguém olha para a estatística e para o número. Você já estava vendo uma palestra de um promotor de justiça, certo? Em que ele já julgou mais de 100 e tantos crimes com arma de fogo. E nenhum foi com arma legalizada. Nenhum. Não quer dizer que não haja, viu? Claro que há. Um indivíduo que perde o controle, que arruma uma confusão, claro que há. Assim como o indivíduo compra um carro, enche a cara de droga, enche a cara de álcool, sai e mata um monte de gente. Então, claro que há. Não estou dizendo que não há, certo? Não estou dizendo que não há. Mas ele nunca julgou, ele particularmente, nunca julgou um crime que houvesse uma arma legal envolvida. Sempre armas ilegais. Sempre armas raspadas, armas furtadas, armas isso, arma aquilo. Então, é muito importante a gente entender que retirar essas armas legais hoje não retira a arma da criminalidade, que é quem efetivamente gera violência, é a criminalidade. Também tem outro promotor, não sei se é o mesmo, acho que 400 e poucos, né? 400 e poucos júris aí, nenhuma arma era legalizada, tudo fria, né? Tudo bem que é uma situação típica, esse que eu falo aí, que eu cito, é o Mato Grosso do Sul, né? 400 e poucos júris, né? Nenhuma arma legalizada, né? Então é igual os senhores falam aí, né? É a retórica, né? E a retórica, infelizmente, vende, né? Porque tem muita gente ainda que cai nesse conto do vigário aí, né? Tem muita gente, e acaba prejudicando, inclusive, a função aí, igual um projeto igual o de vocês aí, né? Projeto aí de grande valia, aí, informações que realmente libertam. Inclusive, eu queria que vocês falassem um pouco depois sobre fiscalização. Eu vejo hoje, participando, assim, da área policial, efetivamente, que tem uma grande deficiência.
os policiais eles não sabem, boa parte não sabem fiscalizar da forma adequada os CACs, né? Não sabe diferenciar o que é o porte ali de trânsito, enfim, a questão do... Se eu vi um vídeo aí, inclusive, da Polícia Militar, fazendo abordagem a um CAC, que ele falou, olha, eu tenho o porte, eu não estou com a arma do tiro aqui, tá? Fica tranquilo, eu estou com a arma de porte, né? Pela Polícia Federal. E aí os policiais eles não sabiam fiscalizar isso, né? O que gera até um ônus ali para a vida da pessoa, né? Que está nas suas atividades laboral, no dia a dia, aí é abordado numa blitz, onde muitas das vezes, por falta de conhecimento, pode ser que essa pessoa vá para a delegacia, né? Exatamente. Por conta da dúvida, né, dos agentes. Eu não estou falando assim, criticar, mas realmente hoje as instituições precisam começar a trabalhar em cima dessa tese, né, de fiscalização, de ensinar, né, a fiscalização da forma devida. Até porque os decretos estão sendo alterados aí, como, enfim, já foram alterados várias vezes, né? Então, realmente, a gente está numa celeuma, né? Uma hora pode isso, outra hora não pode. Igual o calibre 22LR, né? Que agora foi interpretado que é um calibre autônomo, é isso? Mas, a princípio, queriam colocar ele como restrito também, né? Então, fala um pouco para a gente aí. Treinar os profissionais que fazem essa fiscalização de forma adequada, eu acho que é até uma obrigação das instituições, porque realmente a gente acaba percebendo muito desconhecimento, não só desconhecimento de legislação, mas desconhecimento técnico a respeito de calibres, a respeito de uma série de informações que são básicas para o armamento e tiro, e que, infelizmente, muitos profissionais não tem por falta de interesse, não tem por falta de interesse da instituição, muitas vezes, né, que não os forma adequadamente. Então, isso realmente gera um problema muito grande, e aí muitas pessoas são deslocadas, como você falou, a delegacias, por não estarem cometendo nenhum tipo de crime, mas por puro desconhecimento do órgão fiscalizador naquele momento. Isso é extremamente ruim, né? Então, realmente, preparar profissionalmente os seus agentes fiscalizadores, eu acho que é de suma importância. E nós, como instrutores de armamento e tiro, temos uma parcela muito grande de importância nesse caso, porque a gente pode se doar aí um pouco à população e se doar aos órgãos, estar disponíveis para explicar quando for necessário, para formar esse pessoal quando for necessário. Porém, a gente tem visto aqui, graças a Deus, no nosso projeto IAT, uma série de instituições que já estão percebendo isso, estão mandando os seus profissionais, estão destinando os seus profissionais a terem aulas, não só conosco, mas, enfim, com todos os órgãos possíveis aí de formação de qualidade, para que eles realmente tenham um conhecimento maior e possam fazer o seu trabalho com mais qualidade, mais esmero. Inclusive, né, a nossa pós-graduação tem contribuído bastante para isso. Tá? Muitos policiais estão buscando uma efetiva qualificação, e aí com a vantagem de quê? De ter o reconhecimento pelo MEC, de conseguir a progressão funcional. Né? Muitas polícias dão progressão funcional pela pós-graduação, e uma pós-graduação ligada efetivamente à atividade de trabalho dele, né? A principal ferramenta de trabalho, que é a arma de fogo. Né? Até pouco tempo atrás eu tenho, por exemplo, colegas que fizeram pós-graduação em gestão de qualquer coisa. Para quê? Só para ganhar o ponto, né? Ir lá e conseguir a sua promoção. Hoje em dia é possível fazer aprendendo de verdade e se qualificando. Porque existe um risco muito grande. Primeiramente, a população, né? O cidadão. Por quê? Porque criou-se uma espécie de preconceito. O policial, e eu sou policial, então falo com propriedade, não estou muito preocupado, pode me criticar aí que eu não tenho problema com isso. O policial ele vive uma síndrome da farda. Não, só monopólio do conhecimento sobre arma. Né? Eu sou policial, eu sei tudo. Interessante, a gente foi no Mato Grosso agora, tinha um policial penal que foi lá, aprendeu com a gente, deu um depoimento, cara, espetacular ao final. Ele falou, cara, eu sou policial, mas eu vi que eu sabia muito pouco. Aqui eu aprendi de verdade. O que ele falou? Eu tenho um colega que disse assim pra mim, cara, você vai até lá fazer esse curso? Pô, você já é policial, já tem arma, pra quê fazer esse curso? Ou seja, o cara não sabe, e pior, ele não sabe que não sabe. Presta atenção, isso é muito mais profundo. Ele não sabe que não sabe, porque ele vive na síndrome da farda. Eu passei 13 anos nas Forças Armadas, 14 anos praticamente, e saí sem saber praticamente nada sobre arma. Eu sabia tirar de fuzil, desmontar e montar um fuzil muito bem. O resto eu sabia muito pouco. Eu não sabia o que era calibre, não sabia de legislação. Mas se você chega para o policial, ele se sente inclusive na obrigação de ter que saber, mesmo sem saber.
Vou dar um exemplo. A gente estava em Curitiba, aí foram 2 colegas meus lá, né, um colega meu e uma menina que está fazendo curso de delegado, estava saindo da escola, tá? Acabaram de se formar, coincidentemente estava passando em Curitiba. Eu convidei, vamos aqui, a gente está fazendo churrasco no final do curso, parece aqui e tal. E a gente começou a conversar sobre armas. Cara, os alunos sabiam muito mais. O cara é delegado. O cara vai definir se eu fico preso ou fico solto, gente. E o cara, eu perguntei, né, isso aqui é uso restrito ou uso permitido? Não sabia, porque ele não sabe nem o que é calibre. Eu não tenho essa informação técnica do que vem a ser calibre. Se ele não sabe o que é calibre, ele vai... Tem um promotor de justiça, interessante essa informação, promotor de justiça, que eu estava vendo uma aula com ele, e ele falou com toda a pompa e circunstância que ele estava num tribunal e que o crime foi cometido com a espingarda calibre 12. E que ia ser uma arma que capota carro. Se der um tiro, o carro capota. E ele acredita mesmo nisso. Sabe por quê? Porque ele viu o T-900 lá no Exterminador do Futuro 2, dando um tiro e o carro capotando. E ele acredita naquilo. Porque a informação que ele tem sobre armas é o que ele viu no filme. E segundo, ele é promotor, ele é autoridade. Ele quer saber, ele tem a obrigação de saber e ele fala o que quiser. Então isso é muito ruim. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande para o cidadão que está andando na rua e que tem o direito. Um outro ponto muito importante relacionado a isso é o próprio preconceito. Tá? Então, como a polícia quer ter o monopólio da arma, e a arma é poder, ele quer ter o monopólio, ele vê o CAC, né? E eu sou CAC, hein? Ele vê o CAC de forma inferiorizando, desprezando, não. Inclusive algumas polícias, e não é que seja uma política ruim, certo? Algumas polícias premiam pelo recolhimento de armas, né? Pela apreensão de armas. Agora, deveria ser arma ilegal. Arma ilegal. Inclusive, nós fomos para um determinado estado, eu não vou falar para não gerar suscetibilidades, mas fomos para um determinado estado fazer o curso e levamos nossas armas. Um dos nossos instrutores, que é policial lá nesse estado, falou, cara, ó, vem por tal Parará, não passa em tal lugar não, Parará assim assado, vem pelo interior aqui para poder chegar aqui, porque se a polícia te pegar, ela vai apreender suas armas. Vai aprender. Ah, mas depois de 10 dias você vai explicar que focinho de porco não é tomada. Tudo legalizado. Tudo legalizado. Tudo bonitinho, tudo mas certinho, viu, pessoal? Depois. Vai para a delegacia, prende as armas e explica depois. Explica depois. Sabe? Explica depois. Então isso é muito ruim. Houve uma evolução muito grande já. Temos que ser sinceros. Algumas forças aí, PRF, por exemplo, evoluiu demais em relação a isso. Então já tem um olhar diferenciado, muito mais profissional. Muitas PMs no Brasil. Santa Catarina é um exemplo disso. Santa Catarina é um exemplo disso. Rio Grande do Sul aqui também. Paraná também. Ainda dá umas pichotadas. Minas Gerais dá muita pichotada. Está melhorando, mas dá muita pichotada. Fizeram inclusive um POP, né, um procedimento de operação padrão específico para isso. Por quê? Porque, como o professor Fedado disse, o cara não tem conhecimento. Por isso que eu estou muito orgulhoso. Aqui mesmo nós temos, acho que no nosso curso, 5 operadores de segurança pública. Tá? 5 operadores de segurança pública fazendo o curso com a gente, aprendendo de verdade. E ao final é simples, diz, ó, achei que sabia, não sabia. Muito bom aprender, fazendo pós-graduação com a gente. Porque isso efetivamente, primeiro, dá um conhecimento técnico efetivo. Liberta, um conhecimento que liberta. Tá? E principalmente, tá? Livra o próprio policial de uma furada, porque o crime de abuso de autoridade está aí também. Né? O crime de abuso de autoridade está aí. Se tornando multiplicadores de boas informações, que é muito importante, levando para dentro das suas corporações informações de qualidade, para disseminar dentro das suas corporações essa informação e poder multiplicar aquilo que viu, aquilo que aprendeu, para que a corporação como um todo tenha um conhecimento mais aprimorado. Então, inclusive, tem aquela questão, né? O pessoal aí gosta de pecar por excesso. O operador de segurança pública, até a hora que começar a cair os abusos de autoridade, né? Porque esse negócio de desconhecimento, né? O operador ele tem que saber o que está fazendo, né? Então eu vejo muito isso aí. E, infelizmente, eu vejo operadores que gostam de caçar CACs, essa é a verdade, né? O ladrão ali, etc., armado, etc., enfim. Agora, o CAC, todo peso e rigor da lei, né? Às vezes um desconhecimento ali, de verificar uma guia de tráfego, né? Tem operador de segurança pública que não sabe que o CAC pode transitar o território nacional todinho, claro, né? Com a finalidade, não é isso, chefes?
as finalidades ali, tudo certo. É treinamento competição, enfim, tem que estar com o documento tudo certinho lá. Mas tem operador que não sabe disso. Ele acha que se o CAC sair de São Paulo e for lá para o Ceará, ele está no porte, né? E não é isso que define o porte legal, e sim a questão do condicionamento lá da munição, né? Separadamente aí do armamento, enfim. Então é isso aí, a gente precisa de evoluir muito. Graças a Deus vocês existem nesse aspecto aí. Cada vídeo que vocês soltam aí é de grande valia, igual o do Maurício Fedato, aquele da pistola, né? Que somente o Ferrolho efetuou o disparo lá, aquilo é sinistro, cara. Tem gente que olha, meu, como assim? Eu até fiz na nossa divulgação para mim, que chamou bastante atenção, né? Então é isso aí. Você tocou no assunto aí das guias de tráfego, né? Existe a qualificação jurídica hoje de um documento que te permite transitar com a sua arma de esporte para disputar provas, para efetuar treinamentos. É a guia de transporte, ou guia de trânsito, né? Você vai solicitar essa guia, vai explicar exatamente qual o destino que você vai cumprir. Vou fazer uma prova, vou participar de um campeonato no estado tal, e aí o órgão fiscalizador vai te fornecer um documento que te permite transitar com o seu equipamento de uma determinada forma, descarregado, desmuniciado, etc. Mas isso é permitido. E muitos operadores da segurança pública desconhecem ou não conhecem exatamente a formalização desse tipo de documento. Isso traz uma série de problemas. E com relação aos detalhes técnicos, né? Nossa obrigação como instrutores de armamento e tiro é levar determinadas informações de quão responsável precisa ser alguém que manuseia uma arma de fogo. Então, é necessário que essa pessoa conheça todos os detalhes do seu equipamento e não ache apenas que foi ao stand 1, 2, 3 vezes e já domina o equipamento de forma plena. Então, o treinamento constante, a disciplina nesse treinamento é que vai fazer, então, a pessoa realmente utilizar uma arma de forma responsável, sabendo tecnicamente todos os detalhes do seu funcionamento. Então, aquele vídeo que eu fiz a respeito do disparo apenas com um ferrolho desmontado, né, foi justamente como objetivo demonstrar ali a responsabilidade que é uma arma de fogo e como ela pode ser manipulada de forma errada, até de forma desmontada. Então, a gente precisa realmente ter a clara noção da responsabilidade que é alguém que assume o risco de utilizar uma arma de fogo. Muitas vezes existe o glamour, né, de você andar armado, mas eu diria para você, andar armado é uma opção que a pessoa faz, não é confortável, nem um pouco confortável, é uma decisão difícil de ser tomada, porque ela demanda, da mesma forma que eu tenho alguns benefícios, eu tenho algumas responsabilidades importantes para assumir quando eu opto por utilizar uma arma de fogo. Então, difundir essas informações são de um cunho muito importante para que a gente possa elaborar ou possa montar um grupo de pessoas que tem esse conhecimento e principalmente da responsabilidade com relação à segurança do manuseio. É isso aí. Aproveitando aqui, mais uma vez, enaltecendo o meu parceiro, Gustalube. Seu motor ronca melhor com o Gustalube. Tá aí, ó, o logo dele aí, logo abaixo aí na tela, canto inferior. Dá um apoio para o Gustalube, que ele tá aqui com a gente, beleza? Gostaria que vocês falassem sobre aí, fizessem considerações sobre esse segmento, né, do projeto IAT, as peculiaridades, né, existentes. A gente já falou algumas coisas aqui, mas é sempre bom ser redundante em alguns aspectos. Mas falem para a gente, quem é que pode acessar hoje o projeto IAT? O civil comum? Só policiais? Só CAC? Passa aí para a gente aí, por gentileza. A ideia do projeto IAT sempre foi efetivamente democratizar o conhecimento correto, com bom conhecimento relacionado ao armamento e tiro, especialmente levando em consideração a responsabilidade, né? E para acessar o conhecimento desse mundo das armas, e que detalhe, é um conhecimento que é importante para qualquer cidadão. Nós entendemos que qualquer pessoa que tenha idade para ter acesso à arma e tenha bons antecedentes, deve ter acesso à arma, deve ter acesso a informações sobre arma de fogo. Se quer ter arma, se não quer ter arma, é outra história. Mas essa informação todas as pessoas deveriam ter, justamente como forma preventiva, inclusive, né? Entender efetivamente para que houvesse uma difusão de conhecimento maior.
Nosso curso de instrutor de tiro, especificamente, tá? É o maior curso do Brasil hoje, formamos em todo o Brasil, como eu disse, uma grade que é regular. Então, quem está tendo aula aqui no Rio Grande do Sul hoje, teve a mesma aula que teve no Acre, mesma aula que vai ter de novo no Acre agora, que teve em Ji-Paraná, Rondônia, certo? Então, nós estamos levando um conhecimento de qualidade, e basta você olhar os depoimentos dos alunos. Para nós é muito fácil falar que nós somos bons. O depoimento do aluno é o principal. Então, olhando o depoimento do aluno, você vê o quanto a gente está transformando esse mundo do tiro, e principalmente levando em consideração a responsabilidade. Então, se a pessoa tem idade para ter acesso à arma de fogo e tem bons antecedentes, e a gente faz uma triagem em relação a isso, né? Ele tem que preencher um formulário, tem que enviar certidões relacionadas à Polícia Federal, como é um processo praticamente de aquisição de arma, né? Então ele passa por todo esse procedimento, sendo aprovado, ele pode então se formar em instrutor de tiro, que inclusive é uma profissão, né? Tem muita gente que está vivendo aí da instrução de tiro. A gente tem vários depoimentos de alunos, inclusive na última live que eu fiz no Instagram, foi muito interessante que o aluno entrou lá e falou, ó, o projeto EAT mudou a minha vida. Literalmente, mudou a minha vida. Por conta dessa perspectiva de efetivamente levar conhecimento bom, de qualidade, com responsabilidade a todas as pessoas que querem aprender de verdade sobre armas. Inclusive, no formato de pós-graduação, reconhecida pelo MEC, certo? E devidamente ali alicerçada em todos os aspectos que são importantes relacionados a isso. Então, é basicamente isso. Qualquer pessoa que queira aprender de verdade. E detalhe importante, a gente colocou isso no mundo online, né? Para o cara aprender da sua casa no seu tempo, que foi o que aconteceu com você. É óbvio que eu não vou atirar pela internet. Não é possível, por enquanto ainda, né? Em breve aí a gente talvez lance uma novidade parecida aí, então se liga. Não vou atirar pela internet. Mas você pode obter todo o conhecimento técnico-teórico que é fundamental. A gente sempre faz analogia com um veículo, né? O que as pessoas fazem? Vão comprar uma arma, quando está completamente errado. Ela tinha que primeiro buscar conhecimento. É como você quer aprender a dirigir, compra um carro. Você primeiro não vai à autoescola, você aprende legislação, você dirige o carro da autoescola antes, você pratica, depois que você domina e passa por uma prova, é que você vai lá e adquire a sua arma. Então, as pessoas deveriam começar primeiro a ter conhecimento, inclusive para saber de verdade se ele quer uma arma ou não quer. Segundo, que tipo de arma é mais adequada a ele? Né? Que tipo de arma é mais adequada à minha necessidade? Eu quero ter uma arma para esporte. Que esporte? Como é que funciona esse esporte? Né? Quero ter uma arma para defesa, para defender minha residência. Como é essa residência? Você vai conseguir operar? Será que uma espingarda, um fuzil, uma carabina? Então, ter esse conhecimento prévio. Mas não, as pessoas vão lá e querem direto comprar arma porque tem a visão distorcida sobre o mundo das armas. Acho que o que está no filme é o que está na vida real, quando na realidade não é assim que acontece. Então, o que a gente faz? A gente trouxe um conhecimento, inclusive de segurança, que é muito mais importante a prevenção do que ter uma arma. Quem acha que arma é mágica e que a arma vai prover a segurança, é aquela história, né? Estar com uma arma não quer dizer que você esteja armado. Se você não souber operar, se você não tiver o conhecimento técnico e principalmente não tiver descrição, não entender o processo e principalmente a responsabilidade de ter uma arma de fogo. Não é, professor Fedato? Sem dúvida. A responsabilidade, né, é uma mudança de vida. Você precisa tomar uma decisão, como eu falei, não é muito confortável, mas te permite, né, fazer alguma coisa pela sua defesa pessoal ou outra coisa, né? Se eu opto por praticar um esporte, etc. Então, nossa primeira medalha olímpica, né, veio do esporte do tiro, do tiro de precisão, né? Guilherme Paraense, há muito tempo atrás, foi a nossa primeira medalha de ouro olímpica. Então, o esporte do tiro é um esporte também que ensina muito, que dá muita disciplina, que gera uma série de efeitos positivos naquele que pratica, né? Então, existe toda uma gama de atividades importantes que podem ser utilizadas as armas de fogo, e aí cada uma delas tem a sua necessidade, a sua responsabilidade, a sua necessidade de conhecimento diferenciado, que faz com que, então, a pessoa consiga ter o êxito na sua atividade. Então, é mais uma ferramenta que a gente tem para a defesa pessoal, para o esporte, é a arma de fogo. E assim precisa ser, então, considerado. Então, isso cabe a nós, que somos aí os amantes das armas de fogo, disseminar essas informações para levar, pelo menos retirar a desinformação que existe e poder levar a informação verídica e correta.
É isso aí, pessoal. Estamos chegando aí a cerca de 1 hora de informações de grande relevância à população, seja lá policial, né, civil, enfim. E eu só tenho a agradecer essas informações com vocês aí, né, para passarem o bisu. Sobre o nosso vídeo, né, estava sendo transmitido, aí houve uma repúdio aí do YouTube, infelizmente, né, sobre essa questão de armas, né, infelizmente, né, o robozinho lá entende que é um tema, às vezes, meio enfim, perplexo nessa parte aí. Aí parece que teve essa situação do quadrinho aí, ô Fedato, tá atrás de você, eles entraram com essa observação aí. Que absurdo, né? Aí derrubou a live. Mas a gente vai botar a parte 2. Eu gravei. E aí o produtor aqui, ele vai mandar o vídeo todo, né, para vocês, aí vocês também disseminam na rede de vocês, entendeu? Tá ouvindo? Ele tá ouvindo? Tá. Tô sem áudio deles. Eles mudaram lá. Ah, fechou. Beleza? É isso aí, cara. Fazem as considerações aí finais, só tenho a agradecer o apoio aí de vocês, o conhecimento que eu tive com vocês, mesmo dessa forma remota. Espero aí que eu realmente possa fazer esse curso com vocês, o prático, né, aqui em São Paulo. Sou daqui da região de São Paulo. Fica o convite, estaremos aí em dezembro. E se Deus quiser, eu vou levar vocês para a minha instituição, lá para fazer palestras, enfim, até ministrar cursos, né? Eu ainda não tenho cargo aí, né? Daquele jeito, assim, onde a gente possa ter o poder de decisão em alguns aspectos, mas, enfim, ter um bom relacionamento com o pessoal do alto escalão, o meu comando, subcomando, secretário, e vou disseminar esse vídeo, inclusive, para eles, eu tenho certeza que eles vão gostar muito aí. E é isso aí, espero que vocês decolem cada vez mais e mais e tirem esses paradigmas que existem em torno das armas. Para você ver, um quadro aí, né, teve essa questão aí. Cara, eu acho abusivo, né? Infelizmente, né? Falam que a censura não existe. Não existe o quê, né? Se fosse um pé de maconha atrás, não tinha problema. Falou tudo agora, chefe. Eu queria falar isso aí. É isso, infelizmente, a lacração, né? A diversidade, né? Cara, é isso. Mas é isso aí, pessoal. Tamo junto. Vocês podem falar aí, a gente encerrar essa live, eu parar de cansar os senhores aí, porque deve estar um pouco exausto por conta da rotina de vocês aí e de toda a agenda, né, que vocês têm a cumprir aí. Mas obrigado de coração mesmo por essa possibilidade aí que vocês nos deram, tá? A gente que agradece, o Projeto ET está de portas abertas a todos que querem aprender de verdade, de forma democrática sobre armamento, se quiser se formar como instrutor de tiro, se quiser só aprender, se quiser entender sobre segurança individual e familiar, proteção familiar, tendo ou não tendo arma de fogo, aprender condutas que vão proteger a sua família de verdade, tá? De forma preventiva, para não gerar risco. Se quiser aprender sobre APH, ou seja, conhecimento de atendimento pré-hospitalar em situações de risco, a gente tem também. Então, eu gostaria de agradecer muito a todos que nos acompanharam, agradecer principalmente aí o Rudy pelo convite, ficamos muito honrados. Obrigado, irmão. Esperamos você lá em São Paulo. Vai lá, professor. Tamo junto, é nóis. Mais um merchan aqui do meu parceiro. Pode falar, Fernando. Não, agradecer a participação. Desculpe o quadrinho, na próxima eu não coloco. Realmente, achei que o quadrinho aqui faz parte da onde a gente está, mas que pena, tá? Mas agradecer muito a participação aí. Sempre digo que falar sobre esse assunto ele é extremamente importante, porque a gente acaba dirimindo algumas dúvidas e tirando alguns mitos aí do pessoal que acha que arma de fogo é coisa de tranquilidade, de irresponsabilidade, quando não é. É muito sério, responsável, e a gente está aqui justamente para levar essa informação para você, e agradeço aí a possibilidade de participação. Muito obrigado, chefes. Valeu de coração. TKS gigante. Valeu. Até mais.